Bem-vindos ao nosso estudo em vídeo sobre a demonologia no Evangelho de Marcos. Hoje, mergulharemos profundamente nas páginas deste Evangelho para explorar a ênfase significativa que Marcos coloca na expulsão de demônios e na batalha espiritual. Veremos como a libertação de endemoniados não é apenas uma subcategoria de cura ou milagres, mas um tema teológico central e essencial na narrativa de Marcos. Ao longo deste vídeo, analisaremos 6 elementos que destacam a importância desse tema e discutiremos como Marcos percebia a luta contra as forças malignas. Através dessa lente, compreenderemos melhor a missão de Jesus e o papel de seus discípulos na obra redentora. Prepare-se para uma jornada reveladora que lançará a luz sobre a profunda conexão entre milagres, curas e a batalha contra o mal no ministério de Jesus. O batismo de Jesus. Com o batismo de Jesus, as dimensões cósmicas do evento tornam-se evidentes para o leitor atento. A tradução da RC perde um pouco da intensidade do termo grego que Marcos usa aqui, viu os céus abertos literalmente, rasgarem-se. Esta palavra extraordinária reaparece no final do Evangelho de Marcos, com a observação de que o véu do templo se rasgou no momento da morte de Jesus. Esse rasgar dos céus tem paralelos literários com uma descrição do esperado Messias encontrada no Testamento de Levi 18 verso 6, um texto judaico intertestamental. Os céus serão abertos, e do templo de glória virá sobre ele a santificação, com a voz do Pai como de Abraão a Isaque. E a glória do Altíssimo será proferida sobre ele, e o espírito de entendimento e santificação repousará sobre ele. As palavras do céu, no versículo 11, ganham importância por 3 razões interconectadas. O conteúdo é uma afirmação e chamada divina, validando a declaração que o narrador fará posteriormente em favor de Jesus. Afinal, é a voz de Deus. Sua forma e estrutura evocam um conjunto complexo de imagens relacionadas com o Messias, conectando a narrativa com tradições mais antigas e respeitáveis. As palavras preparam o leitor para a afirmação quase idêntica que surgirá mais tarde na Transfiguração, em Marcos 9 verso 7, embora o leitor ainda não saiba disso. Tudo isso não tem efeito sobre os personagens da história que estão dentro dela e, com exceção de Jesus, não podem ouvir a voz de Deus ou as alusões de Marcos. Deus se dirige diretamente a Jesus, na segunda pessoa, e não há indicação de que qualquer outro personagem na narrativa ouviu ou entendeu. Na cena da Transfiguração, a voz de Deus será ouvida por Pedro, Tiago e João, mas aqui é dirigida somente a Jesus. O versículo 9 é estruturalmente muito parecido com o versículo 5, o que às vezes é interpretado como um indicativo de que Jesus se identifica com o Israel caído, até mesmo no batismo. No entanto, os paralelos verbais não são perceptíveis para as personagens dentro da narrativa. Do ponto de vista delas, Jesus não se destaca dos outros que se submetem ao batismo de João no deserto. Aqui há uma aplicação prática que frequentemente é negligenciada pelos intérpretes. O Messias vem incógnito a Israel. Para os personagens dentro da história, a identidade dele é oculta, algo ainda a ser revelado. A mão de Deus trabalha assim. Ele é o mestre do toque hábil, agindo de maneira dramática e vívida, mas sua obra só é visível para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Esse tema reaparece ao longo da narrativa de Marcos sobre Jesus. A tentação de Jesus no deserto. Leitores cuidadosos percebem a brevidade relativa da história da tentação registrada por Marcos em comparação com os paralelos em Mateus 4 versos 1 a 11 e Lucas 4 versos 1 a 13, que contém um diálogo extenso entre Jesus e Satanás, detalhando a tentação em várias dimensões de poder. As respostas de Jesus ao diabo têm sido de grande valor para a Igreja em suas reflexões críticas e devocionais sobre o significado da tentação. Em contraste, a história da tentação narrada por Marcos parece truncada, fazendo com que sua versão seja geralmente negligenciada. Contudo, essa atitude pode ser míope. Ao longo de Marcos, o ataque de Jesus ao demonismo é um tema teológico central e recorrente.
Isso significa que as expulsões de demônios não são incidentais ao seu evangelho, mas são essenciais para o âmago da questão. A demonologia em Marcos. Podemos abordar as evidências de várias maneiras, independentemente do ponto de partida ou dos precedentes seguidos, sempre chegamos à mesma conclusão. Para Marcos, a expulsão de demônios é um tema teológico importante e fundamental. 6 elementos apoiam esta conclusão. Declarações de resumo. As expulsões de demônios são destacadas nas declarações de resumo de Marcos. Em 4 das 5 vezes em que ele resume as atividades curativas e missionárias de Jesus ou as atividades dos discípulos, a libertação de pessoas endemoniadas desempenha um papel crítico e central. Milagres específicos. Dos 19 milagres específicos relatados em Marcos, 4 são claramente identificados como expulsões de demônios, e alguns outros milagres incluem linguagem relacionada a essa obra. Autoridade dos discípulos. A chamada dos 12 discípulos registrada em Marcos 3 versos 13 a 19 contém uma referência explícita à autoridade de expulsar demônios. Diálogo sobre o exorcista estranho. O breve diálogo sobre o estranho que expulsa demônios, em Marcos 9 versos 38 a 41, sugere que onde quer que a obra de expulsar demônios avance no mundo, também é executada a obra de Cristo, mesmo por aqueles que não fazem parte do grupo de discípulos estritamente compreendido. Referências aos poderes demoníacos. Algumas referências aos poderes demoníacos ou satânicos mostram relações curiosas com o contexto, indicando a importância e a centralidade dessa temática na narrativa de Marcos. Esses elementos demonstram que a demonologia não é um tema secundário ou incidental no Evangelho de Marcos, mas sim uma parte essencial da mensagem e da missão de Jesus conforme apresentada por Marcos. A expulsão de demônios serve como um sinal do reino de Deus em ação, refletindo a autoridade de Jesus sobre o mal e sua capacidade de restaurar a plenitude à humanidade. Por exemplo, as palavras de Jesus em Marcos 8 verso 33, "Retira-te de diante de mim, Satanás", parecem abruptas e fora do comum na relação habitual entre Jesus e Pedro. O Evangelho de Marcos está repleto de alusões ao diabo, Satanás ou Belzebu. Esse conjunto de referências aponta para o poder destrutivo do próprio diabo ou das obras de seus seguidores. Em contraste, a obra de redenção envolve a autoridade de Jesus ou a atuação de seus discípulos. Como devemos entender esse complexo de referências? Embora a libertação de pessoas endemoniadas seja um tema dominante para Marcos, alguns elementos sugerem que ele a percebia de forma diferente da nossa. Para nós, o termo expulsão de demônios é frequentemente considerado uma subcategoria de cura ou milagres. As evidências em Marcos sugerem que esse esquema deve ser invertido, colocando os conceitos de milagre e cura como subordinados à categoria maior da libertação. Isso explica a grande quantidade de material que Marcos dedicou a esse tema. Para ele, milagre não é uma batalha contra forças naturais, mas contra forças antinaturais. Até as curas fazem parte dessa batalha, assim como seu ministério de ensino. Para Marcos, a demonologia é um componente essencial e estruturante de sua teologia. A constante referência a demônios e a Satanás, bem como as frequentes expulsões de demônios, sublinham a batalha contínua entre as forças do bem e do mal. Jesus, com sua autoridade divina, confronta e derrota essas forças malignas, ilustrando o poder redentor do reino de Deus. Esse entendimento molda a visão de Marcos sobre milagres e curas, não como eventos isolados, mas como partes integradas de um conflito maior contra o mal. A história da tentação em Marcos 1, 12 e 13 advoga significados que são maiores e mais programáticos do que parece a princípio. Esta vitória de Jesus sobre Satanás é como um tipo de descrição resumida do Evangelho como um todo. A seu modo, é tanto quanto um resumo do poder do Evangelho, como os versículos 14 e 15 são um resumo do seu empuxo didático. É verdade que o leitor moderno acha esta imagem da desinquietação demoníaca mais penetrante. Nesse caso, é bom lembrar que para grande parte da história humana,
na verdade, até hoje para quase todas as culturas não ocidentais. A realidade e a penetrabilidade dos demônios são parte da ordem do universo dada como certo. O grande interesse de Marcos é mostrar não apenas que as forças demoníacas estão em todos os lugares, mas, onde quer que sejam encontradas e o quão fortes possam ser, Jesus é mais forte. É uma reflexão interessante e útil sobre nossa cultura que exatamente os elementos da história, que achamos inquietantes, têm dado a nossos irmãos e irmãs de outras culturas consolo e segurança. O diabo nunca vencerá, porque suas maquinações malignas já foram desfeitas pela obra de Jesus. Quando esta afirmação é ligada como um todo com o empuxo da abertura do prólogo, fornece pelo menos um eco do apóstolo Paulo. Aqui, no deserto, Jesus desempenha o papel do segundo Adão, invertendo a catástrofe na qual o primeiro Adão caiu vítima dos poderes satânicos. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre a demonologia no Evangelho de Marcos. Espero que esta análise tenha iluminado a importância central da expulsão de demônios e da batalha espiritual na narrativa de Marcos. Como vimos, para Marcos, os milagres e curas realizados por Jesus e seus discípulos são parte integrante de uma luta maior contra as forças do mal. Ao entender essa perspectiva, ganhamos uma visão mais profunda do ministério de Jesus e da natureza de sua missão redentora. Jesus não apenas curou doenças e realizou milagres, mas também enfrentou e venceu as forças antinaturais que ameaçam a humanidade. Esse conflito cósmico entre o bem e o mal é essencial para compreender a mensagem do Evangelho de Marcos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada teológica. Continue explorando e refletindo sobre essas verdades, e que elas inspirem e fortaleçam sua fé. Até a próxima, e que Deus abençoe a todos.